Olá! O assunto hoje é a estrutura da Base Nacional Comum Curricular na educação infantil. Bom, hoje a gente vai tratar como que a BNCC se estrutura, se organiza no segmento da educação infantil. Né? Como é que ela se organiza para que a gente entenda melhor como é que a gente vai fazer o realinhamento dos currículos dos sistemas municipais e das escolas em geral ao que diz a BNCC. Né? Tarefa essa que temos até o final de 2019 para cumprir. Bom, outra questão fundamental é nós entendermos que os princípios que norteiam a BNCC, eles precisam estar presentes no dia a dia da sala de aula, né? Esses princípios, eles são, digamos, a princípio enunciados, né? Pelas 10 competências gerais que a BNCC apresenta, né? Essas 10 competências gerais, elas cumprem um papel de amarração, né? Elas costuram toda a aprendizagem geral, todos os objetivos gerais que a aprendizagem deve ter na educação básica estão costurados por essas 10 competências gerais, né? Só para lembrar também, educação básica é o conjunto, né, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Há esses 3 segmentos juntos que nós chamamos de educação básica. Bom, logo, a principal tarefa das escolas é garantir que cada uma dessas competências gerais estejam presentes nas atividades que são desenvolvidas em sala de aula. Isso desde a educação infantil até o ensino médio. Então nós temos lá as competências sobre conhecimento, pensamento científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, argumentação, etc. Elas precisam ser operacionalizadas e aparecerem lá na prática, na ação do professor. Um outro lembrete que também se faz necessário é que o documento aprovado, a BNCC, que já é lei, né, pelo Conselho Nacional de Educação, que já se tornou uma resolução com força de lei no dia 20 de dezembro de 2017, essa BNCC trata apenas da educação infantil e do ensino fundamental. A BNCC do ensino médio, ela ainda está em discussão no Conselho Nacional de Educação e ainda não foi oficializada, né? Bom, voltando ao assunto central desse vídeo. A educação infantil, ela tem uma estrutura diferente do ensino fundamental, tá? Na educação infantil são enunciados aquilo que a gente chama de os 6 direitos de aprendizagens que precisam ser garantidos, né, através de 5 campos de experiência. Esses campos de experiências, eles trabalham como um conjunto de atividades, né, que precisam garantir que os direitos de aprendizagem estejam presentes na sala de aula. Em cada campo de experiência são apontados objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e esses objetivos são adequados a cada uma das 3 faixas etárias que a BNCC coloca, né? Que são bebês de 0 a 1 ano e meio, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 a 5 anos, né? Aquilo que há um tempo atrás chamávamos de pré-escola. Então ficaria assim a creche, formada por bebês e crianças bem pequenas, e a antiga pré-escola, formada por crianças de 4 e 5 anos. Bom, o principal foco do currículo nas escolas de educação infantil deve ser a compreensão do que trata cada um desses 5 campos de experiências, né, enunciados lá na BNCC. Pois é a partir de cada um desses 5 campos de experiências que o planejamento deve ser construído. Então vamos falar brevemente sobre cada um desses campos, pois é o que precisa ficar bem entendido aí pelos professores. Bom, os campos de experiência, eles são uma forma de organizar o conteúdo, né? Organizar o currículo. E como é que é essa forma? Eles levam em conta situações e experiências concretas da vida, do dia a dia das crianças e os saberes que essas crianças já trazem para a escola, relacionando esses saberes aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, como o próprio nome diz, campo de experiência, né? Leva em consideração as experiências que a criança já traz, logo a criança é um ser de direitos, né? É um sujeito de direitos, não apenas de tutela.
A própria denominação dos campos de experiências, elas se baseiam naquilo que dispõem as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, né, que apresentam, que já continuam valendo e apresentam os temas e os conhecimentos que precisam ser apresentados às crianças, sempre relacionados, né, aos campos de experiências que essas crianças trazem. Então nós temos mais ou menos essa estrutura aqui, né, ou seja, competências gerais, que precisam estar presentes nos direitos da aprendizagem, que são operacionalizados pelos campos de experiências, distribuídos em 3 faixas etárias, que cada uma tem, né, digamos, os objetivos de desenvolvimento e de aprendizagem, ok? Bom, agora vamos falar rapidamente sobre cada um desses campos de experiências, né? O primeiro deles é o eu, o outro e o nós, que é um campo de experiência que está voltado para essa vivência social, né? Ou seja, através de jogos. É um campo de experiência onde a criança se percebe o outro e percebe o conjunto de pessoas. Quando ela está em grupo, ela tem que respeitar regras, até onde ela pode ir, quais são os espaços que ela pode ocupar, como é que ela se relaciona com esse outro, com as diferenças delas mesmas, né? O segundo campo de experiência chama-se corpo, gestos e movimentos. É um campo voltado para o desenvolvimento da criança, e porque o corpo nosso, ele é o principal instrumento que a gente tem para conhecer o mundo, né? Então, através do corpo, a criança vai sentir gostos, ela vai sentir o espaço que ela pode ocupar, né? Sempre respeitando os limites do seu corpo, né? Do corpo do outro, e desenvolvendo, ampliando as suas potencialidades aí em contato com esses mesmos limites, né? A psicomotricidade está muito presente nesse campo de experiências, corpo, gestos e movimentos. O terceiro campo de experiência que a BNCC traz para a educação infantil chama-se traços, sons, cores e formas, e está muito ligado às atividades que possibilitam a criança, por meio de diversas experiências, formar expressões, linguagens diferentes utilizando as artes, né, os diversos tipos de arte. A arte visual, através da pintura, modelagem, colagem, fotografia, a música, o teatro, a dança, né, os vídeos, né, ou seja, a linguagem audiovisual, entre outras linguagens que a criança pode usar também. Outro objetivo desse campo é que as crianças exercitem a autoria coletiva e individual, que elas criem histórias, que elas desenvolvam peças, que elas se pintem da maneira como acham interessante, e com isso desenvolvam a criatividade, a expressão pessoal e se apropriem, né? E se reconfigurem permanentemente a cultura que está aí à disposição dela, que elas não sejam futuramente apenas consumidoras de cultura, mas interpretadoras e recriadoras da cultura que o mundo lhes apresenta, ok? Bom, o quarto campo de experiência é escuta, fala, pensamento e imaginação. E esse campo de experiência ele é responsável por inserir a criança no contexto da leitura e da escrita. Esse campo é fundamental, né? E a BNCC deixa claro o objetivo da educação infantil sobre a questão da leitura e da escrita, né? Que é apenas inserir a criança na cultura da leitura e da escrita, o que não significa alfabetizar essa criança, né? Significa iniciar, oferecer condições para que o processo de alfabetização, que vai começar no primeiro ano e vai durar primeiro e segundo ano do ensino fundamental, como define a BNCC, possa acontecer sem maiores problemas, né? Então, a educação infantil deve oferecer experiências nas quais as crianças possam falar muito, ouvir, se exercitar a sua participação, recontar histórias, né? Ouvir, aprender a ouvir histórias, entender, resumir as coisas que está entendendo, né? Mudar o final das escolas. Também tomar parte em conversas, né? Descrever narrativas, elaborar individualmente e em grupo situações em que elas possam narrar situações vividas, né? E utilizar bastante, entrar nesse mundo da linguagem escrita e da linguagem oral, né? De acordo com o que ela ouve, de acordo com o que ela vive, ter contato com diferentes tipos de textos, né? Ouvir histórias, como ouvir fábulas, poemas, cordéis. Isso vai fazendo com que a criança se familiarize
com livros de diferentes gêneros literários, ela vai diferenciando também a ilustração do livro, a relação entre a ilustração e a história que ela está ouvindo, né? Vai aprendendo em que direção se escreve, que é da esquerda para a direita, é importante aquelas atividades de ler apontando a direção, né, da que está lendo, convivendo com textos e escritos, né? E nesse convívio, a criança acaba construindo hipóteses sobre a escrita, né, como Emília Ferreiro muito bem nos coloca, e que a princípio ela se revela em forma de rabiscos, depois as garatujas, e à medida em que essa familiaridade vai acontecendo, ela vai percebendo que existem letras, né, letras, e aí essa escrita espontânea acaba acontecendo, né? Esse campo de experiência ele é fundamental. O quinto e último campo de experiência, né, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, ele deve oferecer à criança atividades nas quais as crianças possam manipular objetos, investigar, explorar o mundo em que ela vive, né? Levantar hipóteses, por que aquilo acende, né? O que é maior, o que é menor, buscar resposta para suas curiosidades naturais, né? A criança é naturalmente muito curiosa. É nesse campo de experiências que vão ser construídas as bases para a aprendizagem de ciência, de geografia, de história, de matemática. Assim, a criança ela vai desenvolvendo pré-requisitos, né, para ampliar os seus conhecimentos do mundo físico, do mundo sociocultural, e para que elas possam utilizar esses conhecimentos no seu cotidiano. Em síntese, o saber que precisamos ter da estrutura da BNCC na educação infantil para que a gente possa transformá-la no nosso planejamento. Eu espero ter contribuído para a compreensão, um pouquinho mais para a compreensão da BNCC e dessa forma, né, para a facilitação do trabalho de quem atua aí com a educação infantil e principalmente com a facilitação do trabalho de redimensionamento do currículo, né, que nós vamos ter que fazer, e para isso a gente tem que interpretar a BNCC, entender o que ela diz, ok? Bom, em breve eu vou postar o vídeo que fala sobre a estrutura da BNCC, mas dessa vez no ensino fundamental, ok? Em breve esse vídeo vai estar aí disponível para vocês no nosso canal Sala dos Professores. Obrigado pela atenção e até lá!